Iniciamos a missa de Domingo de Ramos. Celebremos. 6 dias antes da solene Páscoa, quando o Senhor veio a Jerusalém, correram até ele os pequeninos, trazendo em suas mãos ramos e palmas. Em alta voz cantavam em sua honra: Bendito és tu que vens com tanto amor, hosana nas alturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus caros irmãos e irmãs, que possamos participar efetivamente desta celebração neste hoje domingo de Ramos, dia que celebramos a entrada do Senhor em Jerusalém. Acolho a todos aqueles que nos acompanham, que rezam conosco nesta manhã, os fiéis da paróquia da Catedral, também da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, da paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui em Mariana, e também, de forma especial, aos fiéis da paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Cachoeiro do Brumado. Para bem celebrarmos esta Eucaristia, peçamos a Deus então o perdão de nossos pecados, de nossas faltas. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me a língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, ele o liberte, e agora o salve se é verdade que ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés. Eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus,
Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiques longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. O que me dareis se vos entregar, Jesus? Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar, Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes. E um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão, tendo pronunciado a bênção, partiu e distribuiu aos discípulos. E disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados.
Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado os salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu o quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capaz de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cair em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre. E beijou. Jesus lhe disse: Amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão:
Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então, um dos discípulos, todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe, até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas, para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunha contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim vieram 2 testemunhas, que afirmaram: este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. além disso, o que vos digo, que de agora em diante vereis o Filho do Homem, sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: é réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora, no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos. Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então a outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: é claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram:
É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para ir fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor lhe ordenou. Jesus foi posto diante do governador, e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou, É como dizes. e nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou, Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida, Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele, Não te envolvas com este justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, o sumo sacerdote e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar. Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram. Barrabás. Pilatos perguntou. Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu, que o sangue sangue desse desse homem caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo, Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificaram, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo, Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo.
se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama. Já que ele disse, eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões, que foram crucificados com Jesus, o insultavam, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo-o disseram, Ele está chamando Elias. e logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram, Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então, Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram, ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de multidões estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia. Prestaram-lhe serviços. Entre elas, estas mulheres estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu num lençol limpo e colocou com um túmulo novo, que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, pois essa última impostura seria pior do que a primeira.
Pilatos respondeu: Tendes uma guarda? Ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Não, acabou. Glória a Deus. Padre Helder, Padre Edivaldo, caros irmãos e irmãs que nos acompanham, que rezam conosco também nesse momento, que fazem esse momento também de celebração, participando da Eucaristia. Hoje nós celebramos então a entrada de Jesus em Jerusalém. Esta Semana Santa para nós, ela é singular. Ela nos faz repensar a vivência da nossa fé, nos coloca numa nova dinâmica, numa dinâmica de fé diferente. Acostumados, todos nós acostumados a participar, a rezar nas igrejas, a realizar as procissões. Este ano, diante da pandemia do coronavírus, nós então enfrentamos uma nova realidade. Uma realidade que nos assusta, que nos desafia, mas ao mesmo tempo que nos propõe algo novo. Esse propor algo novo, esse ressignificar nesse momento para nós, ele é muito forte na experiência da nossa fé. Onde somos chamados a renovar a nossa confiança no Senhor, a nossa adesão no Senhor e ao mesmo tempo, refazer o nosso caminho. Fazendo de nossas casas, igrejas domésticas. E aqui, em nossas casas, nós vamos celebrar os mistérios da vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrar o mistério da nossa fé. E assim, hoje, nós não celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém. Isso significa para nós que Jesus, então, ele é acolhido pelos seus, acolhido como Messias. Mas algo interessante que a liturgia ela nos propõe, Jesus é acolhido como Messias. O povo que traz os ramos coloca os tapetes para essa acolhida. Esses ramos que o povo traz como sinal de esperança, que eles traziam, colocavam no Cristo. Esse momento de alegria, isso deve também nos fazer pensar. Jesus, ele é Messias, não naquilo que o povo esperava, que o povo judeu esperava, mas Jesus é um Messias diferente. Um Messias que se revela pela humildade, porque ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. Então o Messias que revela pela humildade, que traz um caminho, que faz um caminho novo. A vida de Jesus é uma subida para Jerusalém. Uma subida para Jerusalém que desconcerta. Uma subida para Jerusalém que provoca as pessoas. Tanto que durante toda a sua vida, a vida do Cristo, ela desconcertou as autoridades, os mestres da lei, as autoridades do tempo, pelas suas ações, por aquilo que ele realizava. A vida do Cristo ela foi uma vida ousada no sentido de se aproximar do outro. Aquilo que nós ouvimos na primeira leitura de hoje do profeta Isaías, a capacidade que o Cristo ele tinha para escutar o Pai, para viver a sua intimidade com o Pai. Tinha os ouvidos aguçados para interiorizar também aquilo que o Pai o revelava na oração, na sua intimidade com o Pai. Mas Jesus também ele tinha a capacidade da escuta do outro, da acolhida do outro, da atenção para o outro. Ele se fazia próximo do outro. Aquilo que o profeta ele disse, a cada manhã o Senhor desperta os meus ouvidos. O Cristo tinha os ouvidos despertados, o ouvido despertado
para escutar o Pai. E também a sensibilidade diante também daquilo que as pessoas, do sofrimento que as pessoas traziam. Viveu a sua missão. O Cristo viveu e teve a força para viver a missão. Mesmo diante da perseguição, mesmo diante da dor, ele foi, né, fiel à vontade do Pai. Fiel à vontade do Pai no serviço ao próximo, na doação ao próximo, na entrega ao próximo. Fez na sua vida tendo a consciência daquilo que Paulo fala na segunda leitura de uma forma muito bonita, falando da kenosis, do esvaziamento. Ele tinha consciência da filiação divina, de ser filho de Deus, mas ele não se apegou a essa realidade. Ele assumiu a nossa humanidade. Ele não fez de conta que foi um ser humano, ele não fez de conta. Ele viveu extremamente, de forma profunda, a realidade humana. Experimentou a realidade, em tudo igual a nós, menos no pecado. Então o Cristo, com esse gesto, ele revela também a humildade. E esse gesto do Cristo traz para nós todos um ensinamento, né, diante das nossas comunidades, seja dentro da nossa família, né, essa comunidade primeira, também da nossa comunidade de fé. Diante das situações difíceis que nós enfrentamos, ou às vezes de contendas dentro da comunidade ou dentro da própria família, o caminho que nós temos para resolver, né, superar, né, seja a inveja, seja os atritos, o caminho que nós temos é contemplar o Cristo. Contemplar o Cristo. Contemplar o que significa, né, ele é modelo para nós, ele é sinal para nós de doação, de humildade e de entrega da vida. Que esse seja o nosso caminho. E o Evangelho, então, nos mostra, né, Jesus, então, no seu passo final, Jesus que caminha, né, também para a entrega da vida. Aqui o Evangelho que nós rezamos nesta manhã, ele traz muitos pontos para a nossa reflexão, nos abre também várias perspectivas para rezarmos. Mas aqui eu quero ressaltar, né, que alguns pontos. Primeiro, que Jesus, na palavra de hoje, tudo aquilo que Jesus ele viveu, tudo aquilo que o Cristo experimentou, foi para o cumprimento das Escrituras. Tudo aquilo que os profetas falaram a seu respeito, tudo então se cumpre na palavra que ouvimos hoje, né, para o cumprimento, né, das Escrituras. Ele viveu, ele entregou a sua vida, foi fiel a Deus, entregou a sua vida em favor, né, de muitos. Um outro ponto que o Evangelho nos chama a atenção é que que Jesus, ele é o mestre da paz. A sua vida não foi marcada pela violência, não foi marcada, né, pelas brigas ou pela discórdia, mas o seu ensinamento, né, diante da prisão, quando o soldado arranca a bainha e corta a orelha do outro, né, aquele que estava junto do Cristo, ele vai dizer: guarda a espada. Ou seja, ele é o mestre da paz, o anunciador, né, o anunciador da paz. Esse é o caminho do cristão. O cristão é aquele que deve, na sua vida, mesmo diante das situações, né, difíceis, ele deve sempre ser um anunciador da paz, vivenciar a paz. Vivenciar a paz dentro da família, e para nós é um tempo oportuno, onde o Senhor peçamos ao Senhor essa paz, que nos traga a serenidade, e também dentro da comunidade. E um outro elemento que o Evangelho de hoje traz para nós, no final do texto, quando diz, né, que o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo, para mostrar que, né, a morte do Cristo abala os poderes do mundo, abalou os poderes do mundo da época, como também abala os poderes do mundo hoje na nossa história e na nossa vida. Assim, meus caros irmãos, que nós possamos, né, nesse dia de hoje, acolher também o Cristo em nossa vida.
tendo a certeza que não há ressurreição sem cruz, não há ressurreição sem a cruz, que nós sejamos fiéis ao Cristo, que tenhamos a força para enfrentar também as dificuldades e que sejamos capazes da escuta daquilo que Deus nos fala, daquilo que o Senhor nos fala, mas ao mesmo tempo que tenhamos a virtude da humildade, sejamos humildes, sejamos um terreno fértil para a ação de Deus na nossa vida e que tenhamos uma Semana Santa abençoada, rica e profunda da bênção de Deus para cada um de nós e para as nossas famílias. Que seja um tempo de fato, um tempo de renovação, um tempo de crescimento na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Depois de acolhermos a palavra de Deus, elevemos Nossa profissão de fé. Que devemos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. elevemos então a Deus a nossa prece, a nossa oração. Apresento ao Senhor a prece por toda a Igreja, lembrando em especial o nosso Papa Francisco, os bispos, o nosso arcebispo Dom Ayrton, todos os leigos e leigas, as famílias, nesse ano que celebramos o ano da família na nossa arquidiocese. Providencialmente, o ano da família está sendo celebrado em família, especialmente nessa Semana Santa. Rezo também por todos os religiosos e religiosas. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos mais uma vez, de modo especial, pelos agentes de saúde, médicos, enfermeiros, para que sejam de fato esses samaritanos, sirineus, diante do sofrimento, que sejam de fato os sirineus no caminho de Jesus, os sirineus na vida de tantas pessoas que sofrem, tantas pessoas que também estão morrendo nesse caminho, que possam suavizar um pouco a dor e na busca também da cura, no cuidado, atenção especial, conforme meditamos também na própria campanha de fraternidade deste ano, né? Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que em torno da cruz de Jesus se reúnam todos, os homens que procuram um sentido para a sua vida, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os líderes da não violência e da libertação dos oprimidos, pelos pobres pelos pobres explorados e pelos poderosos que os exploram, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Ouvi, ó Pai, o grito da humanidade sofredora e tornai em vós nossos corações capazes de compreender e de compartilhar os sofrimentos dos irmãos em união com Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra, trabalho humano, que agora vos apresentamos para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao O alto. nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Consta-me a nós associar seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em Em nome nome do do Senhor. Senhor, hosana nas alturas. na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, a seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos pelos nossos dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Ayrton e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos. E nesta Eucaristia, nesse momento, eu rezo por Dona Feliciana, que faleceu ontem em Piranga, vai ser sepultada agora, de manhã também em Piranga. Dona Feliciana, ela teve uma vida muito ligada à igreja, muito devotada também à igreja, que o Cristo acolha também na sua misericórdia. Então rezamos por Dona Feliciana, rezamos também por Maria das Dores Viana Barbosa, Dora, também na paróquia Santo Antônio, em Canaã, também vai ser sepultada agora na parte da manhã. E eu rezo também pelo senhor Anestor, da paróquia de Cachoeira do Brumado, que faleceu e ontem à noite vai ser sepultado também agora de manhã, rezando para que o Cristo também o acolha na sua misericórdia, também conceda a paz. Que hoje chamastes deste mundo a vossa presença, concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente de sua ressurreição. Concedei-lhes contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição. E aqui hoje nós rezamos o 7º dia de Cláudio Arlindo, também da paróquia, também aqui mora em Mariana, também os familiares em Cachoeira do Brumado, que morreram na esperança da ressurreição, todos que partem desta vida, acolhe junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Obedientes à palavra do nosso Salvador e formados por seu divino ensinamento, vamos juntos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai dos males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Olhai pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado dos perigos, enquanto vivendo a esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, dou minha paz, não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Este é o meu corpo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Diz o Senhor: quem come a minha carne e bebe o sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Provai e vede como Cristo é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, Eu não eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo dos malos nos guardem a todos para as alegrias da vida eterna. Meu irmão, minha irmã, faça sua comunhão espiritual. Receba Jesus no seu coração. Recorde-se que o Senhor está no meio de nós. Embora você não possa receber agora a comunhão sacramental, porque você não está aqui nessa capela, mas o Cristo espiritualmente está aí com você. Cristo está no meio de nós. Onde dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Receba Jesus, deixe-o alimentar, deixe-o alimentar a sua família, a sua vida. Fortalecei o vosso coração na presença do Senhor, com toda a intensidade. Quantos de vocês, eu sei, nesse momento, pensam como gostaria de receber a hóstia consagrada? Pensem em Jesus, que certa vez nos disse: um dia vós adorareis em espírito e verdade.
e colocai em vosso coração essa certeza e essa esperança de que esse é o momento de as nossas famílias, em espírito e em verdade, estarem na presença do Senhor. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, purificai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Jesus, manso e humilde coração, Fazei de nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde coração, Fazei de nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde coração. Fazei de nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Saciados pelo sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos desse esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, nós vamos também fazer a bênção dos ramos, algo que está sendo indicado, né, para as nossas famílias, que cada casa ela tenha coloque um ramo, né, nas portas, né, no portão, de tal forma que marque, né, em nossas comunidades esse dia para nós é diferente. Celebramos o Domingo de Ramos, celebramos o início da Semana Santa. Vi algumas imagens, algumas fotos lá da paróquia de Cachoeira do Brumado, né, que as pessoas fizeram, bonitas, dos ramos nas casas. É justamente isso. Então, que todos aqueles que nos acompanham, seja aqui em Mariana, seja também lá em Canaã, seja em Ipiranga, que vocês possam colocar os ramos também nas casas e que isso sirva como um sinal, como para nós, né, como uma marca. Iniciamos a Semana Santa. Que esses ramos, aquilo que eu disse, ao trazê-los em nossas mãos, que seja também sinal de esperança. Que possamos acolher também o Cristo da nossa vida e possamos, do seu gesto, também, como ele viveu a fidelidade ao Pai, nós também possamos viver. Então vamos nesse momento dar a bênção aos ramos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai esses ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por Ele à glória, à eterna Jerusalém, por Cristo nosso Senhor. Amém. Caros irmãos, lembramos que essa bênção dos ramos aqui se estende aos ramos que estão colocados nas portas de suas casas. Quantos de vocês estão nos acompanhando nesse momento e prepararam com carinho esse dia, acolhendo as orientações da Conferência dos Bispos e também da nossa arquidiocese? Portanto, esses ramos agora abençoados são também os ramos que você colocou na sua casa, na sua porta. É importante lembrar isso através dos meios de comunicação, mas aqui a celebração é uma celebração que acontece agora, nesse momento. Por isso a nossa intenção é abençoar estes ramos e abençoar também estes ramos que vocês trazem em suas casas. Peço ao Padre Edivaldo, apenas tenho a programação para que a gente possa se situar aqui um pouco durante esses dias, né? À medida que formos em cada celebração vivenciando, ao final também a gente vai lembrando, de modo que todos poderão participar da melhor maneira possível. Então essa missa, presidida pelo Padre Juca, aqui às 7 horas, diretamente no nosso seminário, com a participação do Padre Edivaldo,
ela se estendeu à paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Cachoeira do Brumado, em comunhão com as nossas paróquias aqui de Mariana, paróquia de Nossa Senhora da Assunção, paróquia de Nossa Senhora Aparecida, paróquia Sagrado Coração de Jesus. A essas paróquias, aqueles que participaram, nós agradecemos a participação nesse momento. E lembramos que hoje teremos ainda a missa às 10 horas, transmitida pela paróquia Sagrado Coração de Jesus. Depois, às 15 horas, missa transmitida pela paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Cabanas. E às 18 horas, no nosso Santuário do Carmo, a missa é presidida pelo nosso arcebispo, Dom Ayrton. Lembrando que o jornal Panfletos nos ajudará na transmissão das missas das 10 e das 18. Mas a nossa página, Celebrações de Mariana, estará transmitindo todas as missas durante esses dias. Não só as missas, como também, por exemplo, os sermões, as reflexões. A gente não chama aqui de sermão, mas reflexões, né? Porque transmitidas por esses meios de comunicação. Por exemplo, amanhã, segunda-feira, às 19h30, nós teremos uma reflexão do pretório, que será também transmitida pela página Celebrações de Mariana. Além, é claro, das missas, 7, 15, 18h30. Peço a vocês que fiquem atentos, acompanhem pela página. A gente vai sempre colocar a programação do dia seguinte, ali pela tarde do dia anterior, de modo que você pode se organizar, escolher um horário da missa e participar. Aqui eu queria dar uma orientação no sentido prático. Como nós estamos transmitindo a missa pelo Facebook, e a gente precisa também se situar nesse sentido, porque às vezes é normal, usando o celular ou até os outros meios, às vezes nós podemos nos desviar a atenção por outros motivos, né? É importante que você escolha um horário da missa, um dos horários da missa, se possível em família, para você participar, quem sabe passar do seu smartphone até para a TV, a missa, porque isso é possível. Você, se tiver em casa uma Smart TV, você consegue passar o vídeo do celular para a TV. E aí todos assistem sem ficar assim se desviando, porque é importante a gente concentrar aquele momento para a celebração da missa. E talvez, a impressão que eu tenho, se a gente tiver essa consciência de concentrar, de nos focarmos de fato na celebração, entregando todo o nosso coração, nosso entendimento naquele momento, talvez a gente viva uma Semana Santa até muito mais especial, porque no dia a dia, ou no costume dos anos, nós já celebramos sempre a Semana Santa. Mas esse ano, como o Padre Juca lembrou na homilia, a Semana Santa ela tem algo de especial, ela é muito diferente do normal. Nós estamos celebrando em família. Eu sei, nós sabemos, os padres, o quanto vocês gostariam de participar na igreja das celebrações. Mas é importante que a gente se lembre que a nossa família é também igreja doméstica. É a oportunidade de a gente envolver também toda a família nessas celebrações. Façamos esse esforço dentro da medida do possível e vivamos bem a nossa Semana Santa, atentos aos horários. Hoje, a próxima, às 10 horas, pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus, e depois, às 15 horas, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, às 18 horas, missa direto do Santuário do Carmo, pelo nosso arcebispo. Confirma as palavras do Padre Helder, acho que é motivação para a gente acompanhar, depois as palavras espirituais da homilia dirigida a nós pelo Padre Juca. Ao longo dessa semana, algum momento ou do jornal, de Bom Dia Brasil, um outro perguntava: igreja de porta fechada significa não tem Semana Santa? Aí eu pensava nesse momento também, dizer uma palavra nesse sentido: igreja fechada não significa não ter Semana Santa, porque agora a Semana Santa o Cristo vai para dentro de cada casa. E a igreja, desde a sua origem, ela fez a sua Semana Santa, na sua essência, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Sem isso não tem igreja, sem isso não tem família cristã. Então, para mim, a igreja, templo, ela é um espaço para celebrar, sem dúvida, digno, nós sentimos falta. Mas eu acho que esse ano, como o Eudo lembrava, é especial no sentido que a gente tem que fazer na interioridade. A gente tem que fazer na convicção daquilo que nós acreditamos. É claro que a Semana Santa também é o espaço do teatro, é o espaço das apresentações, é o espaço da rua. Mas esse ano eu creio que é o espaço, primeiramente, do coração e da família. O que acreditamos, de fato, agora vem à tona. Porque muitas coisas também que nós fazemos precisam ser purificadas. Então, agradecemos aqui, do ponto de vista cultural, todo o esforço que vem sendo feito, mas voltemos, de fato, para aquilo que é essencial. Isso eu digo de coração, eu creio que é o que o Cristo nos convida a fazer, essa travessia com Ele rumo à Páscoa. Páscoa dentro da gente. Páscoa, Cristo na vida da gente.
As famílias enlutadas, né, o meu abraço a vocês, a minha solidariedade a vocês, seja, né, da paróquia de Cachoeira do Brumado, a família do seu Anestor, também a família de Dona Feliciana em Ipiranga, a família de Dora em Canaã. Então, aos familiares, meu abraço, a minha solidariedade, a solidariedade da igreja com todos vocês nesse momento de dor. Que o Cristo fortaleça vocês. Também a família de Cláudio, né? A família de Cláudio, hoje o 7º dia de falecimento. Então, a família de Cláudio, também o nosso abraço fraterno e solidário a vocês. Também em nome dos padres aqui também presentes, que rezam junto com vocês e por vocês também. O meu agradecimento por essa celebração, pela presença, né, das paróquias aqui da Catedral, da Paróquia do Coração de Jesus, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, né, das Cabanas, e ao povo, né, de Cachoeira do Brumado, compreendendo as comunidades de Cachoeira, Barroca e Barro Branco, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Também o meu abraço e convido a vocês amanhã, da Paróquia de Cachoeira, amanhã às 18h30, nós vamos celebrar na página da paróquia, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Cachoeira do Brumado, no Face, e depois o sermão do pretório, a reunião do pretório, será na página Celebrações Mariana. Na terça-feira também a mesma coisa, depois o sermão do encontro, na quarta também às 18h30, depois a reflexão da soledade, de tal forma que vocês participem também, possam viver intensamente esse momento, unidos, né, na fé, unidos espiritualmente, e que possamos crescer, né, todos também na espiritualidade. Então a todos também o meu abraço fraterno nesta manhã e na participação dessa Eucaristia. Vamos terminando essa celebração pedindo, né, invocando sobre nós a bênção de Deus. Tem um especial? Tem não, né? Tem não. Acho que tem não. Parece não, né? Paixão do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Pai de misericórdia, que vos dê um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela sua dedicação a Deus e ao próximo a graça de sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, tenham todos um abençoado dia e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.